já há alguns dias, a gente vem trabalhando, certo, com Ezequias, o rei Ezequias e toda a sua gestão de governo, que durou 29 anos, uma primeira gestão de 14 anos e depois da sua cura milagrosa pelo Senhor, ele teve uma segunda administração, um segundo tempo da sua gestão, que durou aproximadamente 15 anos. Temos trabalhado também com a figura do inimigo que se manifesta nos dias de Senaqueribe, não é? Perdão, nos dias de Ezequias, e esse inimigo é Senaqueribe. Temos trabalhado, certo, o governo de Ezequias, o inimigo Senaqueribe, a doença de Ezequias, certo, e os últimos anos do rei Ezequias. Nós encontramos, certo, a história do rei Ezequias em Segunda de Reis, em Segunda de Crônicas, e também o profeta Isaías faz menção de 3 a 4 capítulos, referindo-se ao governo, à gestão de Ezequias. Nesta manhã eu quero te convidar a abrir a escritura. Vamos a trabalhar com o livro de Isaías nesta manhã. Ok? Vamos a extrair um texto de Isaías para que nós possamos trabalhar a palavra desta manhã. Então te convido a abrir a escritura, a tua Bíblia. Oxalá você pudesse ter ela, certo, no formato impresso, como eu la tenho aqui, para que você pudesse acompanhar. Nesta manhã, para nós ganhar tempo, nós não vamos colocar os textos, certo, aí. Então se faz de vital importância, se faz necessário que você possa acompanhar na sua Bíblia, certo, ou impressa, ou em seu computador, certo, você possa acompanhar a leitura. Então vamos abrir a escritura no livro de Isaías, Isaías capítulo 37. Certo? Isaías capítulo 37, a partir do verso 30, não é? Isaías está profetizando sobre a queda de Senaqueribe, e dentro de esta declaração, certo, Isaías vai declarar o seguinte, verso 30, verso 31 e verso 32, não é? Então vamos lá, diz assim na versão internacional: e a você, Ezequias, darei este sinal. Neste ano, vocês comerão do que crescer por si, e no próximo ano, o que de aquilo brotar. Mas no terceiro ano, semeiem e colham, plantem vinhas e comam o seu fruto. Mas mais uma vez, um remanescente da tribo de Judá lançará raízes para baixo e dará frutos para cima. De Jerusalém sairão os sobreviventes e um remanescente do monte Sião. O zelo do Senhor, pela sua palavra, o Senhor dos exércitos realizará isto. Ok? Queremos trabalhar com este texto, não é, do profeta Isaías nesta manhã. Eu quero tirá-lo, certo, de seu contexto um pouquinho para que nós possamos trabalhar. Quando olhamos para o texto de Isaías, vemos aqui claramente que Isaías fala de um primeiro ano, de um segundo ano e de um terceiro ano, ok? Se olhamos para a história do cerco de Jerusalém por Senaqueribe, a história conta que quando Senaqueribe cercou Jerusalém, chegou em um tempo, certo, onde eles ainda não tinham plantado, certo? Então ele chegou e paralisou o plantio. Então naquele ano, certo, eles não poderiam colher o fruto da terra, porque a chegada de Senaqueribe, certo, quando cercou Jerusalém, impediu que nesse primeiro ano, por assim dizer, eles pudessem plantar. Então nesse primeiro ano, eles não teriam colheita. Então eles deveriam se conformar com aquilo que a terra produzisse por si só. Quem já participou da agricultura sabe que mesmo que você não plante, há como umas sementes que ficaram rezagadas, que ficaram adormecidas, e aí, certo, mesmo que você não plante, começam a surgir algumas plantinhas, alguns brotos daquilo que você plantou na colheita anterior e dão um fruto, certo? Não é uma colheita abundante, mas há um fruto. Então, o primeiro ano eles não plantaram, então deveriam se sustentar com aquilo que
brotou naquele ano de maneira espontânea. Lo mesmo aconteceria com o segundo ano. Por quê? Porque quando Senaqueribe vai embora, certo? Vai embora, desiste, o tempo já no segundo ano, o tempo de plantio tinha passado. Então ele chega e interrompe o plantio, mas quando ele vai embora, já tinha passado um tempo, é o que pesquisei de maneira histórica, e eles também não tiveram condições de plantar. Então no segundo ano eles também precisam depender de lo que a terra produza por si só. Mas no terceiro ano ele anuncia, vocês terão tempo, certo? Um tempo para quê? Para preparar a terra, para preparar as ferramentas, certo? E poderão plantar. A expressão é, certo? A expressão é no verso de número 30, e no terceiro ano vocês vão semear e vão colher. No terceiro ano vão plantar vinhas e vão desfrutar de seu fruto. Ok? Vão, certo, poder executar seu trabalho e desfrutar de seu trabalho. Ok? E no texto de Isaías também fala de remanescente, fala de sobrevivente, e algo que Deus tem enfatizado conosco acerca do pós-guerra, não é? Certo? Os sobreviventes são os que vão viver posteriormente a estes dias. Não é? Então usa duas vezes na versão internacional, verso 31, e uma vez mais o remanescente, certo, que é o mesmo que sobreviventes, não é? Los que ficaram, los que resistiram, certo, los que conseguiram passar por toda essa dificuldade, voltarão a lançar raízes para baixo, certo, para dar frutos para cima. Ele troca a alegoria da terra e passa agora para as pessoas. E por último diz de Jerusalém, certo, sairão os sobreviventes, o remanescente. Não é? O remanescente do monte o monte de Sião, o Senhor fará isso pelo selo, pela sua palavra. Se você olhar Isaías capítulo número 1, versículo número 9, Isaías começa seu relato profético dizendo que em razão do remanescente, Israel sobreviveu. E se não fosse pelos sobreviventes, pelo remanescente, certamente, certo, a Israel tinha lhe acontecido de igual maneira que Sodoma e Gomorra. Você pode conferir isso em Isaías capítulo 1, verso de número 9. Vai dizer mais ou menos assim: se não fosse pelos que ficaram, se não fosse pelo remanescente, Israel tinha sido consumido, destruído, da mesma forma que foi destruída Sodoma e Gomorra. Então, certo, Isaías trabalha com esta expressão de remanescente. Nesta manhã, eu quero trabalhar com o primeiro ano, o segundo ano e o terceiro ano. Ok? E quero que você lo entenda, certo, como aquilo que temos entendido no decorrer dos anos, que aqui aponta para um processo. Não é? Todos os processos, ou a grande maioria deles, no contexto bíblico, certo, no contexto da escritura, tem três etapas. Ok? Se você olhar para o tabernáculo de Moisés, o tabernáculo de Moisés tinha três cômodos: o átrio, certo, o santo lugar e o santo dos santos, ou o santíssimo. Não é? Três espaços. É o mesmo processo que Jesus lhe chamou a primeira etapa o caminho, a segunda etapa a verdade e a terceira etapa a vida. O caminho me conduz à verdade e a verdade me conduz à vida. O átrio me conduz, certo, ao santo lugar, certo, e o santo lugar me conduz ao santo dos santos, ok? Podemos ver na parábola do semeador, o processo do entendimento, certo, frutifica na primeira etapa deste processo a 30 por 1, na segunda etapa a 60 por 1, certo, e na terceira etapa a 100 por 1, ok? São exemplos de um processo, não é? Na vida de Israel, certo? Na vida de Israel, especificamente no Éxodo, novamente temos um processo em três etapas: Egito, certo? E a sua saída de Egito, deserto e terra prometida. Três estágios, três etapas de um mesmo processo.
Ok? Agora Isaías vai usar primeiro ano, segundo ano e terceiro ano. Eu quero trazer esta palavra nesta manhã como uma palavra orientadora e que você não se prenda necessariamente a los anos. Eu não vou falar de 3 anos, mas eu vou falar de 3 ciclos, de 3 estágios dentro do mesmo processo. E quero apontar para os dias que nós vivemos. Precisamos discernir, certo? Estas 3 etapas dentro do processo que nós estamos vivendo em estes dias, não é? En estos días estamos viviendo un proceso de Dios. Dios nos metió en nuestras casas. Dios nos isoló, por así decir, a la gran mayoría de las demás personas porque Él quería traer un alineamiento en las nuestras vidas, en nuestro interior y en las nuestras casas. Entonces Dios estableció un proceso y pelo Espíritu yo entiendo que este proceso tiene 3 etapas. La pregunta es, ¿cierto?, ¿qué implica cada etapa? La pregunta es, ¿en qué etapa de este proceso nos estamos o cómo entendemos este tiempo dentro de estos 3 años? ¿Ok? Quiero insistir en esto que no me voy a referir a 3 años, no le estoy diciendo, oye, esto va a durar 3 años. No sé, no tengo ese discernimiento de cuánto va a durar esto, mas yo sé, de eso yo tengo plena certeza, que Dios nos introdució en un proceso y ese proceso, cierto, tiene 3 etapas, ¿ok? Las 2 primeras etapas son de una dependencia total de Dios. De uma dependência total de Deus, expresso que Israel precisava se manter, se alimentar, sobreviver, certo, pelo que a terra produzia de maneira espontânea. Vamos traduzir de maneira espontânea aquilo que Deus, certo, ordenava a la terra para produzir. Então, os 2 primeiros anos, os 2 primeiros ciclos expresos por Isaías, ¿cierto? Es una dependencia total de Deus, não é? Deus é o provedor, Deus é aquele que cuida, Deus é o sarador, Deus é aquele que providencia, ¿cierto?, tudo aquilo que seu povo precisa. Mas há uma terceira etapa, um terceiro estágio, onde o povo, por assim dizer, precisa, certo, colocar as mãos na massa, se dispor ao trabalho, certo, para poder plantar e colher, certo, para poder reedificar, se podemos dizer assim, aquilo que o inimigo destruiu. Perfeito? E usando um paralelo com a vida de Jesus, não é? Eu quero começar a aprofundar nestes 3 estágios, não é? Não só Jesus, mas todo judeu passava por um processo também de 3 etapas, que a Escritura lo coloca, certo, por idade, de 0 a 12 anos, primeira etapa, não é? De los 12 a los 30 anos, a segunda etapa, e de los 30 anos em diante, a terceira etapa, ok? De uma maneira didática, de los 0 a los 12 anos, era o tempo de formação do indivíduo, certo? De uma formação interna, de uma formação como pessoa, como ser humano, formativo, não é? Anotei por aqui para não me perder. De los 12 a los 30 era o tempo de instrução. Supostamente, historicamente, o pai ensinava um ofício, ensinava uma profissão, certo? Se o pai era artesão, o filho geralmente seguia o caminho do pai, certo? Em seu trabalho, em sua função. Então, o primeiro estágio era de formação, o segundo estágio era de instrução, e de los 30 anos em diante era um ano de manifestar. Não é? De manifestar tudo aquilo que se aprendeu como indivíduo, como pessoa, certo? A nível de caráter, certo? Manifestar valores, manifestar princípios. E também manifestar aquilo que lhe foi ensinado como instrução, como ofício. Mas o terceiro estágio é de poder manifestar o que foi aprendido em los estágios anteriores. Então você precisa entender que os 2 primeiros estágios, em uma única palavra, são de formação e de instrução, são de alinhamento, certo? São de remover o que está desajustado, produzir ordem e produzir ajustes. Para quê? Para que em um terceiro momento haja uma manifestação.
haja uma manifestação, certo, de aquilo que fomos formados e de aquilo que nós fomos instruídos, ok? Aqui, certo, vou fazer o link com o livro de Atos para que nós vejamos 3 momentos que a igreja primitiva, certo, a igreja de Atos passou, para que possamos ir compreendendo, certo, a primeira etapa ou o primeiro ano, a segunda etapa ou o segundo ano e a terceira etapa ou o terceiro ano. Então te convido a abrir a escritura em Atos, capítulo número 8. Livro de Atos, capítulo número 8. Livro de Atos, capítulo número 8, verso de número 3. Livro de Atos, capítulo 8, verso de número 3. Vamos ver os 3 textos em Atos 8, depois vamos pular para o 9 e vamos concluir com o capítulo número 11. Capítulo 8, verso número 3. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e los lançava na prisão. Aqui está a primeira etapa. Qual é a primeira etapa? De perseguição. Certo? O verso número 3 relata, certo, as características de Saulo de Tarso como um perseguidor da igreja. Então, dentro deste processo de 3 etapas, no livro de Atos, vemos o primeiro ano, certo, que é muito parecido ao primeiro ano, certo, o primeiro ano de Isaías. É um tempo de perseguição. Certo? É um tempo de cerco, é um tempo onde o inimigo, certo, está gerando uma pressão, certo, gerando circunstâncias, gerando, certo, inconvenientes. Agora, no capítulo número 9, certo, 9, verso 31, vamos a ver um segundo tempo. E que este tempo é muito interessante, verso 31. A igreja passava por um período, certo, de paz em toda a Judeia, Galileia e Samaria. Ela se edificava e era encorajada pelo Espírito Santo de Deus, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. E aqui, certo, Lucas me relata o segundo estágio. Depois, certo, depois de um tempo de pressão, de um tempo de crises, de um tempo onde o inimigo está criando, certo, uma pressão, um tempo de crises, um tempo de tribulação, certo? A gente entra em um período, certo, de paz. Em um período de paz, não é? E de alguma maneira, para que você entenda, só de maneira ilustrativa, não é? Se a gente olhar para o que nós estamos vivendo, parece que estamos entrando em um tempo de paz, não é? Aquilo que a mídia chama de entrar na faixa amarela. Não é? Nestes dias, São Paulo declarou que está na faixa amarela. Insisto, estou colocando esse dado jornalístico só a modo de ilustração. Mas a gente precisa entender que depois de um tempo de pressão, de crises, de um tempo de dificuldades, de tribulação, de prova, certo, de pandemia, de isolamento social, você pode lhe dar muitas características e se referir a esse tempo com muitos adjetivos. Mas depois de tudo isto vem um tempo de paz. Não é? Vem um tempo de paz, vem um tempo onde a pressão, certo, como a panela de pressão, certo, se perde a pressão diminui, não é? Como colocar debaixo da torneira a panela de pressão que está, certo, e você la coloca aí e ela começa a perder pressão. Ok? A pressão diminui, as circunstâncias, certo, começam a se solucionar ou tudo a ser colocado em um lugar. E depois desse tempo de pressão, vem um tempo de paz. E aqui, certo, você precisa guardar, certo? Guardar este conceito de tempo de paz. Vamos a ir para o capítulo número 11 para ver o terceiro tempo, o terceiro período, o terceiro ciclo, a terceira etapa. Então te convido a avançar agora do capítulo número 9 ao verso número ao capítulo número 11, a partir do verso de número 19. 11, 19.
Estamos gerando, cierto, una plataforma para que possamos entender a demanda de estos dias. Versículo 19. Os que tinham sido dispersos, certo, por causa da perseguição, desencadeada com a morte de Esteban, chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia chipriotas e sirineos, foram a Antioquia e começaram a falar também a los griegos, contando-lhes as boas novas ao respeito de Cristo Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se convirtieron en o Senhor. Ok? A esse terceiro tempo da igreja, primitiva, le vamos dar o nome de o tempo de expansão, o tempo de crescimento. Ok? Então, na igreja primitiva, certo? Chamémoslo assim, em uma conexão, em uma aplicação, estes 3 anos se manifestam, ou se les dá um nome a estas 3 etapas em tempo de perseguição, tempo de paz e tempo de expansão, ou tempo de crescimento. Ok? Então, a igreja primitiva passa por estes 3 tempos. Eu estou ilustrando para você que a Escritura me dá muitos exemplos destes 3 tempos. Agora, como aplicamos esta palavra nas nossas vidas, não é? E eu quero que, não que você entenda como eu, mas eu estou entendendo, certo? Eu estou entendendo que o período desde que começou esta pandemia até que termine, certo? Até que conclua, certo? Este tempo, este período, certo? Compreende 2 anos, não anos cronológicos, aponta para 2 etapas, não é? Acredito eu, certo, que já passamos pela primeira etapa, já passamos, certo, pelo primeiro ano, já passamos pela pressão, já passamos pela perseguição, poderíamos dizer assim, de tudo isso que tem acontecido, e nestes dias, certo, eu acredito que já começaram, e eu não lhe tenho como dizer, olha, a partir de setembro, a partir de agosto, eu não tenho como precisar isso, mas eu quero lhe dizer, de alguma maneira, nós já passamos pela primeira etapa e estamos vivendo a segunda etapa, não é? Relacionando isto com o exemplo de Atos, nós já passamos, por assim dizer, pelo tempo da pressão, não é? Pelo tempo da pressão, nós já passamos, certo, assim, de la coisa mais brusca, mais, como poderíamos dizer, mais rigorosa, e estamos vivendo o tempo de paz. Não é? Estamos, depois da tribulação vem um tempo onde as coisas vão sendo colocadas em seu lugar. Para quê? Para que depois, quando acabe tudo isto, não é? Quando se diga, olha, podemos, entre aspas, voltar a nosso normal, nós vamos a ser introduzidos em um terceiro tempo. Não é? Em um tempo de colocar em prática, em um tempo de trabalhar, em um tempo de plantar para colher. O Senhor nos tem dito isto, o tempo de reconstruir o que foi destruído, certo? Um tempo de trabalho, certo? Temos trabalhado muito este tempo, mas de maneira geral nós estamos sendo equipados, preparados, certo? Há uma parte que resiste, mas há outro lado que é de capacitação. Esta situação, certo, nos tem capacitado, nos tem alertado, tem produzido ordem, certo? A intenção de Deus é produzir ordem e nós precisamos estar atentos a tudo isto. E aqui quero me deter um pouquinho. O tempo de paz, querido, é um tempo onde as coisas relaxam. O tempo de paz, certo, como o nome lo indica, as coisas vão se assentando, mas é um tempo de que nos preparemos para aquilo que ainda há de vir, não é? Então, por exemplo, se eles nesse segundo ano, certo, de alguma maneira não tinham tempo suficiente para plantar, como dice Isaías, eles precisariam esperar o próximo ano para poder plantar e para poder colher. Ok, mas nesse ano que eles esperavam, que é o segundo ano, o intermediário, eles precisavam preparar as suas ferramentas.
Eles precisavam cuidar de suas ferramentas, eles precisavam, certo, colocar em ordem para que quando fossem introduzidos nesse terceiro ano, nessa última etapa, eles estivessem prontos. ¿Me está acompanhando? E não porque chegou o terceiro ano, agora nós podemos plantar. Mas as hinchadas estão sem cabos, certo? Não sei, o arado está sem corte, não sei, as ferramentas, certo? As ferramentas, a semente não sabemos, porque ficamos 2 anos sem plantar, então não sabemos onde estão as sementes, onde estão as ferramentas. Não sei se me faço entender nesta manhã. Então, sabe qual é a preocupação do Espírito, se podemos dizer assim? A inquietação do Espírito é que nós passemos por este tempo de paz e pensemos que porque é tempo de paz, a gente vai colocar a rede, certo, lá no fundo da casa e nós vamos descansar. O tempo de paz aponta para um tempo de preparativos, um tempo de capacitação, um tempo de preparação para tudo aquilo que virá, certo, no terceiro tempo. Não é? No terceiro tempo, na terceira etapa, no terceiro ciclo. Você não pode ser pego de surpresa. Fomos introduzidos no terceiro tempo e aí você andar procurando enxada, procurando arado, procurando, não sei, as ferramentas, certo? Chamémoslo assim, que se usam para o plantio, que se usam, certo, para a edificação ou para a reedificação. Estou falando de edificação, por quê? Porque em Isaías 65, certo? Isaías declara, vocês vão plantar e vão comer, vão edificar casas e vão habitar em elas. Ok? Então, isto aponta para um trabalho, certo, que vai em nosso próprio benefício e também no benefício de outros. Mas nós precisamos aproveitar bem o tempo, a segunda etapa. Na primeira etapa você resiste. Na segunda etapa, a etapa de paz, certo? Há que continuar resistindo, mas como exemplo da construção do muro baixo o governo de Neemias. Resistimos com a espada, mas com a outra, certo? Com a outra mão, temos uma colher de pedreiro, temos, certo, uma pala de albañil para construir. Então, continuamos resistindo, certo? Na primeira etapa, solo se resiste. ¿Cierto? Se usa en una alegoría la espada y el escudo y luchamos, resistimos para que el enemigo, las circunstancias, los problemas no avancen demasiadamente en la nuestra vida. Mas en un segundo ciclo, cuando la cosa comienza a relajar, por así decir, nós precisamos resistir, mas nos preparar. ¿Cierto? Preparar las herramientas, afiar las hinchadas. No hay hinchadas en español, es los asadones. ¿Ok? ¿Cierto? Es un proceso inverso de aquello que declara Joel capítulo número 3. Verso 9 y 10, Joel declara, ¿cierto? Convoque los hombres de guerra para una guerra santa. Transformen vuestras hinchadas, ¿cierto? En lanzas y las vuestras espadas en arados. O vuestros arados en espadas. Vamos a hacer un proceso inverso. Na primeira etapa, nós precisamos de armas para resistir. Na segunda etapa, nós precisamos preparar ferramentas. Nós precisamos nos submeter à la capacitação do Espírito. Nós precisamos ser instruídos como o jovem judeu passava pela segunda etapa. Quero lhe lembrar que na segunda etapa, o jovem judeu era um aprendiz. Ele aprendia o ofício de seu pai, ou se colocava ao serviço de outro artesão para aprender o ofício de sapateiro, o ofício de pedreiro, certo? Não sei, o ofício. Precisamos aproveitar este tempo. É um tempo de paz. As coisas parecem que estão voltando ao normal. De a pouquinho, mas as coisas estão voltando ao normal. Mas precisamos estar atentos para a capacitação. Precisamos estar atentos, certo, para a instrução de Deus. Precisamos nos preparar para o tempo que virá. Você tem ouvido de mim, certo, que nós precisamos estar atentos. Não é? Preparados, capacitados, habilitados
para lo que virá depois, certo? O pós-guerra, certo? Em meu entendimento, equivale a esse terceiro tempo, a esse terceiro estágio, a essa terceira etapa, onde precisaremos plantar, não é? Onde precisaremos reconstruir, ok? Onde precisaremos frutificar, por assim dizer. Mas para poder frutificar, como dice Isaías, precisamos ter um crescimento interno primeiro. Precisamos lançar raízes para baixo. O segundo estágio é para aprofundar raízes. É para aprofundar raízes. Não é? É para aprofundar raízes para que em um terceiro estágio, certo, nós possamos frutificar. Versículo 30 e pouco, certo, vai falar de sobrevivente e remanescente. Versículo 32, de Jerusalém sairão, certo, os sobreviventes e um remanescente do monte Sião. Não é? Remanescente e sobrevivente é sinônimo. É sinônimo, ok? Quero lhe dar o entendimento daqueles que passaram pela primeira e a segunda etapa. Não é? Sobreviventes, remanescentes, que passaram pela primeira e a segunda etapa e estão prontos, estão listos para enfrentar a terceira etapa. Para enfrentar a terceira etapa, ok? Então a palavra desta manhã consiste nesta verdade. Aparentemente, lo mais difícil já passou, mas não podemos relaxar, e não me estou referindo a la parte física, mas me estou referindo a la parte espiritual. Certo? Estou trazendo esta palavra de alerta, porque se você não se apercebeu ainda, certo? Você não se apercebeu ainda está a tempo de correr atrás do prejuízo, por assim dizer. Se hasta então você diz, não, mas o Senhor está cuidando de mim, certo? O Senhor é meu provedor, o Senhor é meu guardador. Sim, beleza, mas você tem que se preparar para o próximo tempo. Para o próximo tempo. Você precisa se preparar para um tempo que ainda não chegou, que demandará trabalho, por assim dizer, que demandará dedicação, que demandará, certo, você colocar para fora todo aquilo que Deus fez surgir em seu interior. Fez surgir em seu interior. Quero usar um texto, certo, de Josué, capítulo número 5. Josué, capítulo número 5, para ilustrar este momento. Josué capítulo número 5. Estou procurando aqui, certo? Acho que é capítulo número 5. Onde o texto declara que o maná cessou. 5:12, por favor. Josué capítulo 5, versículo número 12. Para que você entenda a fronteira, para que você entenda o limiar entre o segundo ciclo e o terceiro ciclo. Capítulo 5, verso 12. Um dia depois de comerem do fruto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para Israel, e naquele mesmo ano, não é? Muito importante, eles comeram do fruto da terra de Canaã. Este verso, Josué capítulo número 5, verso 12, certo? É o exemplo de sair da segunda etapa, certo? E passar para a terceira etapa. Aqui está revelada a transição do segundo ciclo ao terceiro ciclo. Diz que o maná parou de cair, o pão parou de cair. O pão caía, o homem não precisava fazer nenhum esforço. O pão caía, certo, de domingo a sexta-feira. Não é? Não era assim? Mas quando eles se circuncidaram, certo, e comemoraram a Páscoa, certo, disse que naquele dia o maná, certo, o pão parou de descer, e agora eles, a expressão, e agora eles
comeram do fruto da terra, significa que agora eles precisariam trabalhar para poder comer. Certo? E não estou falando de um trabalho físico, mas eles passaram todo um tempo em uma dependência exclusiva de Deus. Na terceira etapa, continuamos dependentes de Deus, mas nos tornamos cooperadores. Vamos a precisar plantar, vamos a precisar reconstruir, certo? Vamos a usar esos dois verbos, plantar, reconstruir. Então, há coisas, certo, que de um ciclo a outro, certo, há coisas que param e precisam dar lugar a outro acontecimento nas nossas vidas. Ok? O terceiro ciclo também é de dependência, mas também é de participação. Não é? Continuo dependendo de Deus, mas agora me torno participativo. Em los dois primeiros estágios, como que sou um observador. Quando eu ministro sobre Josué capítulo 5, verso de número 12, o título da minha ministração é de consumidores a produtores. Não é? De consumidores, certo? Porque Israel só consumia no deserto, ele passa, certo? Ele passa agora a ser um cooperador, ele passa a ser um ajudador, ele passa a alguém que agora ele vai ter que trabalhar para poder comer, porque ele já aprendeu a depender de Deus. O fato de trabalhar não significa que não dependemos de Deus, porque o homem dependia de Deus para a chuva. Se não tivesse chuva, não havia colheita. Continuamos dependentes de Deus, mas somos promovidos a um estágio onde vamos nos tornar efetivamente cooperadores. Cooperadores. E no texto de Atos, diz o capítulo número 11, que depois da perseguição, certo, a palavra do Senhor crescia. Não é? Então o terceiro estágio é tempo de manifestar o crescimento interno. Não é? Se você olha, não me lembro bem o versículo, mas me parece que no finalzinho do capítulo número 12 do livro de Atos, não é? Livro de Atos, capítulo número 12, versículo 24, quase terminando, certo? Talvez na próxima semana, talvez, eu não tenho confirmação de Deus, possamos abordar o capítulo número 12, que ele é muito importante dentro desse terceiro período. Entendendo esse terceiro período. Olha o que diz o verso 24 do capítulo número 12 do livro de Atos. Atos 12, verso 24, como a pastora Cristina colocou aí para você. Entretanto, me está acompanhando? Entretanto, certo? O que acontecia no terceiro estágio? Não é? A palavra de Deus continuava a crescer e a se espalhar. É claro que o texto de Atos coloca um crescimento numérico, mas a pergunta é, certo? A reflexão é, certo? No terceiro estágio, eu tenho que manifestar quanto Cristo tem crescido em meu interior, porque é tempo de frutificar. Não é? Isaías 37 e 31, certo? No primeiro e no segundo estágio, lanço raízes para baixo em uma ilustração. Não que no terceiro estágio não vou continuar aprofundando minhas raízes, mas em uma maneira didática, em uma maneira pedagógica, no primeiro e no segundo ano, no primeiro e no segundo ciclo, no primeiro na primeira e na segunda etapa, me dedico a crescer internamente. Me dedico a aprofundar as raízes, me dedico a afirmar as minhas convicções, como Deus tem feito, certo? Estamos ainda na primeira e na segunda etapa, estamos neste primeiro período, no primeiro ciclo e no segundo ciclo. É tempo de aprofundar raízes. Aí a pergunta é, tenho usado este tempo para isso? Tenho consciência que este tempo Deus está produzindo ou está proporcionando um ambiente de crescimento interno na minha vida? Com que propósito? Que no terceiro estágio, certo? Esse crescimento que aparece aqui, não é? E a palavra de Deus crescia e se expandia. Não é? Crescia por dentro.
Quanto Cristo tem crescido em seu interior? Cristo é a palavra. Quanto a palavra tem crescido em seu interior? Ou você continua o mesmo de 180 dias atrás? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Ah, não, en estos 180 dias eu tenho vivido igual que os outros dias. Ajá. Eso pode ser en la vida secular, en la vida do trabalho, en la vida social, mas e en la vida espiritual? Nós temos ouvido, depois de esta pandemia, que inclui, certo, dentro deste estudo, a primeira e a segunda etapa, o primeiro e o segundo ciclo, nós não podemos sair da mesma maneira como entramos. Nós temos ouvido. Nós temos ouvido. Não é? Nós temos ouvido isso. Então a pergunta é, você tem aproveitado este tempo que ainda não terminou a segunda etapa e você diz, não, mas já entramos em um tempo de paz, a coisa está melhor, ok? Só que se acabar o tempo de paz, a gente vai ter que, certo, chamemos por assim dizer em uma ilustração, colocar as mãos na massa. E será o tempo de manifestar tudo aquilo que Deus produziu, certo, na primeira e na segunda etapa em nosso interior. A intenção desta palavra neste dia é trazer esta reflexão, é trazer a você este momento. Tenho aproveitado o tempo, não é? Tenho aproveitado o tempo. O apóstolo Paulo diz aos Efésios capítulo número 5, ele vai dizer, resgatem o tempo, certo? Eles usem bem o seu tempo. Sabe por quê? Porque os dias são maus. Aí surgem as perguntas, tenho aproveitado de maneira correta este tempo? Tenho me submetido à voz de Deus para que Ele prepare meu interior, para que num futuro próximo haja uma manifestação externa daquilo que Ele produziu em meu interior? Insisto novamente, Isaías 37 e 31, raízes para baixo, para dar frutos para cima. O terceiro estágio, certo? O terceiro estágio aponta para manifestar que? O que Deus fez internamente. O terceiro estágio evidenciará a obra de Deus em seu interior. Ficará claro para nós, líderes, ficará claro para nós, pais espirituais, ficará claro para nós quanto, certo, você cresceu internamente. Certo? Quanto Cristo cresceu em seu interior. Sabe quando? Na terceira etapa. Porque a primeira etapa é de resistir. Na primeira etapa, o primeiro ciclo, resistimos. Na segunda etapa, certo? Nos instruímos, nos capacitamos para poder enfrentar a terceira etapa. ¿Sabe por quê? Porque en la tercera etapa, lo que crece, vamos a llamarlo así, lo que cae espontáneamente para de cair. Lo que crece de maneira espontânea para. E agora a gente precisa trabalhar, certo? E trabalhar é uma força de expressão. A gente precisa cooperar, a gente precisa manifestar aquilo que Deus fez em nosso interior. Para isso, as ferramentas, certo? As sementes, todo precisa estar pronto. Tudo precisa estar pronto, não é? Quero ir terminando já, certo? Já estou quase em los 45 minutos. Quero ir terminando. Você sabe como eu que os Jogos Olímpicos, as Copas do Mundo são cada 4 anos. Sim ou não? Sim. Mas um atleta não se prepara no último ano para participar de Jogos Olímpicos. Não se prepara no último ano para participar de uma Copa do Mundo. Terminou a Copa do Mundo, terminaram os Jogos Olímpicos e eu, na figura de um atleta que quero participar ou da Copa do Mundo, certo? Ou de los Jogos Olímpicos, eu começo a minha preparação. Minha preparação não começa um ano antes dos Jogos Olímpicos, não começa um ano antes, certo, de la Copa do Mundo. Não começa muito atrás. Muito atrás. Me está entendendo? Então, nesta manhã, eu quero lhe trazer esta reflexão. Temos aproveitado o tempo que estamos vivendo?
temos aproveitado as oportunidades, não é? Certo? Nós, especificamente do Ninho das Águias, e vou ampliar isto para a casa paterna, não podemos dizer que o Senhor não tem investido em nós. O Senhor tem investido em instrução, o Senhor tem investido em entendimento, o Senhor tem investido conhecimento dele, o Senhor tem investido graça, o Senhor tem investido de seu Espírito em nós. Não é? Eu ouço, não é? É dizer, não quero errar na estatística, certo? Mas eu ouço mais de pessoas que não ouvem, ouço testemunhos de pessoas que não são da comunidade apostólica Ninho das Águias, como este tempo conosco, na oração do meio-dia e no partir do pão, certo? Como tem sido importante para eles, não é? Como tem sido importante para eles. Pastor Carlos de Simones Filho, certo, ontem me mandava, certo, um relatório, um testemunho de como ele tem visto uma ativação na sua vida. O pastor Luiz Carlos, me parece da cidade de Blumenau, ele sempre comenta das suas anotações, certo, de como isto tem sido revolucionário, se podemos dizer, para ele. E assim outras pessoas, às vezes, não é, e entendam bem, não é uma crítica, é a estadística, não é? Pessoas que não convivem diretamente com a comunidade apostólica Ninho das Águias, elas dizem, puxa vida, quanto entendimento, quanta luz, não é? Quanto inversão de Deus, quanta verdade, certo? Quanta realidade de Deus. E eu não estou cobrando de vocês, mas eu quero dizer que para nós, os da comunidade apostólica Ninho das Águias, certo? A cobrança é maior. Porque nós não estamos há 180 dias nisto. Nós estamos como mínimo há 11 anos caminhando para os 12. Não é? Então, aquele que muito lhes dado, muito lhes será requerido. E eu não quero colocar um peso em seus ombros, não essa é a ideia. A ideia é que possamos corresponder. Lembre-se, aqui mesmo em Isaías, ou mesmo com relação a Ezequias não correspondeu a tanta bondade manifesta na sua vida. Então, nesta manhã, certo, eu quero lhe dizer que na minha leitura precária, inocente, primária, certo? Estamos chegando já, se aproxima o fim do segundo estágio. Mas este segundo estágio é para aproveitar o tempo. E entraremos em um terceiro estágio, onde passamos de dependentes a dependentes cooperadores. É como quando o filho, certo, cumpre, não sei, 18, 20 anos, e agora ele diz, pai, eu vou começar a trabalhar, certo, e agora não vou depender só de você, vou continuar morando na sua casa, comendo a comida da casa, a mãe vai continuar lavando a minha roupa, mas eu quero aportar de alguma maneira, eu quero pagar a conta de luz, eu quero pagar o telefone, eu quero pagar a internet, eu quero cooperar, pai. Eu continuo dependente de você. Eu continuo vivendo na casa que o Senhor proveiu para nós através de você. Eu continuo me alimentando dos recursos que Deus envia para você e para a mãe. Mas eu quero ser um cooperador. Eu quero ser um cooperador. Esse tempo está chegando. Esse tempo está chegando. Aproveite este tempo para preparar as ferramentas, para preparar as suas mãos. Davi disse, o Senhor preparou as minhas mãos para a batalha. O Senhor adestra minhas mãos para a guerra. O Senhor nos habilita, o Senhor nos capacita, o Senhor nos prepara. Há um tempo de preparação, se podemos dizer assim, para um tempo de manifestação. Um tempo de manifestação. Se aproxima no terceiro estágio, um tempo de manifestação, mas não necessariamente um tempo de manifestação de coisas, de fazer coisas, mas um tempo de manifestar quanto Cristo cresceu em nosso interior. Se estivéssemos dizendo hoje, hoje termina a segunda etapa, você tem que se lembrar de Josué 5:12. O maná parou. Agora vou ter que colocar as mãos na massa.
¿Me está entendendo? Si falamos hoy, los 180 días, equivalente a 6 meses, la segunda etapa acabó. Se inaugura un tiempo de manifestar cuánto Cristo creció en estos últimos 180 días. Se manifestará, olha, o Senhor está trazendo aqui a meu espírito um tempo de prestar contas. O terceiro estágio é um tempo de prestar contas. O que fizemos com o tempo? O que fizemos com os recursos? O que fizemos com a palavra que o Senhor nos deu? O que fizemos com a instrução que Ele nos trouxe? O terceiro tempo é um tempo de prestação de contas. Não é? E essa prestação de contas se dará com uma prática, certo, efetiva, com um entendimento claro e exato. Esta é a palavra do Senhor en esta manhã. Espero ter sido claro, como dice, certo, en outros momentos, não é? O Senhor a cada semana vai trazendo algo, não algo diferente, mas algo que vai se complementando a tudo aquilo que o Senhor já nos tem falado, certo, anteriormente. Parece que a Thelma colocou, certo? Colocou aí, certo? Que estamos, parece, não sei, há 25 semanas parece que estamos. Meu calendário não está aqui à minha mão, certo? Nós mudamos aqui, certo? Nosso cenário nesta manhã, certo? Quisimos dar um visual diferente, certo? Ministrar de pé, porque a vezes nos cansamos tanto tempo sentados, certo? É melhor se cansar de pé que se cansar sentado, para mim, não é? En esta manhã é uma manhã de reflexão, não é? Resumindo, a minha conclusão é: já passamos pelo terceiro estágio e estamos próximos de findar o segundo estágio. E o Senhor nos introduzirá no terceiro. O primeiro é de resistência, o segundo é de capacitação e o terceiro é de manifestação. Ok? Guarde isto. O primeiro é resistência, certo? Resistir ao inimigo. O segundo é de capacitação, de nos preparar, certo? E o terceiro é de manifestar. Manifestar, não é? Manifestar maturidade, manifestar crescimento. Não em fazer um monte de coisa, não se confunda, mas em manifestar aquilo que Deus nos está pedindo. Noé, como vimos anteriormente, em ministrações passadas, não fez muitas coisas. Ele só fez uma coisa. Ele construiu só uma arca. Davi diz, uma coisa peço, e esta buscarei. Paulo diz, uma coisa eu faço, deixando para trás o que para trás fica, eu prossigo para o alvo. Amém? Esta é a palavra desta manhã, certo? Esperando no Senhor que você possa, certo, primeiro, certo, reunir os elementos para você, através da mente de Cristo, se apropriar de esta palavra. Nesta manhã, estamos formando uma plataforma de entendimento para que você, através da mente de Cristo, possa se apropriar dela. Esta é a palavra de esta manhã, a palavra deste dia.